nome é Hildo, eu estou no Ministério de Pregação, mas também eu faço parte do Ministério de Formação, aqui na nossa paróquia São Vicente Ferrer também. Uma palavra hoje que vem nos ajudar a refletir. Queria convidar vocês para pegar na carta de Efésios, no capítulo 4, nós vamos começar no versículo 17. Então, para quem está com a Bíblia, nós vamos para Efésios, capítulo 4, e vamos começar no versículo 17. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenham o entendimento escurecido, sua ignorância e o entendimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é o que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela consciência enganadora. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as próprias mãos, para ter que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, seja desterrada do meio de vós, bem como toda a malícia. Antes sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, uma palavra um pouquinho extensa. Aqui nós temos um relato que São Paulo faz para que algumas coisas importantes para a nossa vida em comunidade. Nós podemos resumir esse relato de São Paulo aqui em duas coisas. Primeiro, fugir do pecado. Fugir do pecado, parar de pecar, e outra, para que nós possamos fazer o bem, viver o amor, para viver na prática do bem. Se você for olhar essa palavra, ela tem esses dois pontos. Então, largar o pecado e fazer o bem. Quando nós deparamos com essas palavras aqui, creio eu que muitos de vocês, algumas coisas a gente já faz, mas outras coisas a gente tem dificuldade de fazer. Tem muitas coisas que nós olhamos aqui e falamos assim: puxa vida, como é que eu posso fazer isso? Eu não dou conta. A gente sente aquela impotência diante da palavra, porque eu quero
ser santo, eu quero seguir em frente, mas eu não dou conta. No século IV, houve um monge, aliás, no século V, no ano de 400 e pouquinho, por aí, houve um monge que ele espalhou uma heresia. Essa heresia falava o seguinte, que ele chamava Pelágio. E então essa heresia é chamada de pelagianismo. Pelágio, ele falava o seguinte, ele ensinava que Jesus era o modelo, Jesus era, os evangelhos ali descrevia o modelo, com uma carta que fala o que a gente deve seguir, e pelos nossos próprios esforços nós conseguiríamos chegar à salvação. Só que isso é uma heresia. Por quê? Porque Pelágio negava a graça de Deus. Ele falava que não precisava da graça de Deus para você ser salvo. Basta você com seus próprios esforços. E aí, como eu falei aqui no início, a gente já vê que tem muitas coisas aqui que a gente não dá conta. A igreja falou isso, heresia. Nós precisamos sim da graça de Deus. Sem o auxílio de Deus, sem a graça de Deus, nós não damos conta de ser santos e de realizar boas obras. Nós precisamos da graça de Deus. Mais tarde, um pouquinho, esse pelagianismo, ele surgiu um chamado semi-pelagianismo. Aí eles falaram assim, não, tudo bem, as pessoas, nós precisamos da graça de Deus, mas quem toma iniciativa é o homem. É eu que eu tenho que tomar iniciativa e começar a trabalhar, a me esforçar. E aí a igreja falou também, isso é uma heresia, porque quem toma iniciativa é Deus. Quem nos chama em primeiro lugar é Deus. Nós temos aqui uma palavra, uma expressão muito bonita na renovação carismática, que é chamada efusão do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, que é justamente que fala isso. É o toque de Deus no nosso coração para nos impulsionar a fazer o bem. Então é Deus que toma iniciativa e não somos nós. Então aí depois que você toma essa iniciativa, você se esforça, tem o nosso esforço sim, mas auxiliado pela graça de Deus. Eu tenho um sobrinho que quando ele começou a andar de bicicleta, aqui perto aqui do Rio, e ali tem alguns quebra-molas um pouquinho alto, e a bicicletinha dele era pequenininha. Então no início, quando ele ia pedalar, eu tive que dar um empurrão nele, e assim que ele ia pedalando com as perninhas dele, só que na hora que chegava ali perto do quebra-mola, que é um pouco mais alto, ele me chamava. Para quê? Para que eu pudesse empurrar ele de novo. E aí eu empurrava ele, passava o quebra-mola, ia pedalando, depois tinha outro, eu tinha que empurrar ele de novo. E isso que acontece na nossa vida. Nós precisamos desses empurrões de Deus. Por que eu falei do pelagianismo? Porque hoje em dia, muitos de nós, ou então nós mesmos, estamos vivendo como Pelágio. Nós queremos mudar de vida. Nós queremos ser uma pessoa diferente. Só que tem que nós deixamos a oração de lado. Nós deixamos o santo Deus de lado, nós deixamos a missa de lado. E aí não tem como a gente conseguir. Sem a graça de Deus a gente não consegue. O nosso esforço, hoje em dia nós estamos aí num ativismo muito grande, a gente não tem tempo para nada, e a nossa desculpa é essa. Não tem tempo de rezar, não tem tempo de ir à missa. Ou então quando a gente... Eu até conversei com amigos esse dia para trás, você vai à missa de Natal?
Ah, não, não foi não, eu estava com a roça. Essa descoberta é essa. Não, não vou não, porque hoje tem jogo de futebol. Né? Não, não vou não, eu estava fazendo. Nós vamos uma missa quando a gente. Quanto tem? Quanto dá? A gente faz o texto quanto dá. Nós temos a nossa vida de oração quanto dá. E aí a gente então quer se esforçar, mas a gente não tem uma vida de oração. E sem a vida de oração e sem a busca, a gente não consegue, porque nós não temos a graça de Deus. Então nós vivemos esse interediarismo hoje em dia. E aí então nós temos todos esses remédios para essa doença, como o Santo Terço, como a adoração ao Santíssimo Sacramento, e principalmente que o maior remédio chama-se missa, Santa Missa. Quem vai à missa todos os domingos? Precisa levantar a mão. Precisa levantar a mão. Quem vai à missa só para você? Você vai à missa todos os domingos? Você tem uma frequência à missa de domingos? Quem vai à missa todos os dias? Levanta a mão. Ninguém. Né? Tudo bem, mas pelo menos nos domingos. Né? Por quê, gente? Quando a gente está doente e a gente sabe da eficácia do remédio, a gente vai atrás dele. A missa é o melhor remédio para quem quer essa vida de santidade. Aí nós vamos entender o porquê. A igreja explica que a Santa Missa é o mesmo sacrifício de Jesus na cruz. O mesmo sacrifício. Aí você vai falar assim, não, peraí, como assim o mesmo sacrifício? Jesus morreu na cruz para nos salvar, certo? Gente, antes de eu falar disso, uma coisinha bem interessante sobre o sacrifício. Quando Deus pediu ao povo judeu fazer sacrifícios, ele tem 4 finalidades o sacrifício: adorar a Deus, dar glória a Deus, pedir perdão e pedir graças. Essas 4. No sacrifício da cruz está essas 4 finalidades. Jesus adorou a Deus na cruz de uma forma mais bonita possível, que ele foi humilde ao ponto de dar sua vida por nós. Jesus na cruz, ele glorificou a Deus porque ele renovou toda a espécie humana. Jesus na cruz, ele pagou a nossa dívida para que nós possamos então ir para o céu. E na cruz também, ele sabe das nossas fraquezas e ele pede as graças para que nós possamos ser fortes. Então, essas 4 finalidades aí no sacrifício da cruz. E a cruz, e a igreja fala que o santo sacrifício da cruz é o mesmo da missa. Aí a gente pergunta, mas peraí, como pode ser o mesmo sacrifício se foi há 2000 anos atrás? Mas aí tem uma coisa interessante. Jesus está no céu, glorioso, vivo, ressuscitado. Amém. Mas ele tem uma coisa nele, que ele também está para sempre. Está sacrificado. Quando ele se apresenta para os discípulos, o que ele fala? Ele mostra as chagas. Ele mostra as feridas abertas nas mãos, nos pés e do lado. Tanto é que Tomé fala: enquanto eu não colocar o dedo nas marcas dos pregos e no lado, eu não acreditarei. Então Jesus se apresenta para eles ressuscitado, glorioso, mas ferido, sacrificado, imolado. Só que agora que essas feridas não doem mais. Essas feridas agora não sentem dor, que a gente chama de sacrifício incruento. Ele está glorioso, está sempre glorioso, vitorioso, mas ferido,
sacrificado. As chagas que estão nas mãos, nos pés e do lado de Jesus foram abertas na cruz. Então, por isso que é o mesmo sacrifício, desde os 2000 anos até para sempre. Então, para sempre Jesus está imolado, mas está glorioso. Olha que lindo isso, muito bonito. Então, Jesus é vítima, estado de vítima para sempre. Então, no momento, para que nós possamos ter um sacrifício, nós precisamos ter um altar. É por isso que nós temos altar. Nós precisamos ter a vítima, que quando o padre consagra o pão e o vinho do corpo e sangue de Jesus, está aqui Jesus, vítima, vivo, ressuscitado, mas sacrificado. E nós temos que ter um sacerdote, que é o próprio Jesus, que oferece ao Pai o seu sacrifício. E ele está na persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, que é o sacerdote, que é o Pai. Então a missa é um sacrifício. E no momento desse sacrifício, o padre tem uma hora que ele fala, por Cristo, ele levanta o cálice, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. O que ele está fazendo? Oferecendo o sacrifício ao Pai. O sacrifício de Jesus maravilhoso ao Pai. E nós que estamos em volta, estamos junto com Ele, porque o Padre está oferecendo ali em nosso nome, mas nós estamos unidos a Ele. Então nós podemos falar que nós, junto com Jesus, estamos oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Por quê, gente? Porque nós não temos sacrifício, nós não temos méritos, nós não temos nada para oferecer a Deus, nós não temos nada de valor para oferecer a Deus. Mas no momento da missa, nós temos, porque nós estamos reunidos junto com Cristo e oferecendo ao Pai o seu sacrifício perfeito. E através dos seus méritos, Deus nos dá as graças. Olha que maravilha isso. Aí sim, agora você tem alguma coisa boa e válida, que é um sacrifício, a própria vida do Cristo, para entregar a Deus. Aí nós vamos ganhar as graças. E é interessante que na missa, você vai olhar que na oração eucarística, nós rezamos para nós. Primeiro, nós rezamos pedindo a graça da salvação. Nós falamos assim na missa, para que nós convivamos com Maria Santíssima, os santos, né, para toda a eternidade. O que nós respondemos? Concedei-nos o convívio dos eleitos. Você reza para a sua salvação? Você alguma vez já pediu para que você seja salvo? Ou a sua família? Você pede para a salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai? Você reza pedindo a graça da salvação? Nós precisamos pedir. Nós rezamos na Santa Missa pedindo também para aqueles que estão no purgatório, talvez um dia não vão para lá, né? Aí a gente não sabe. Para aqueles que estão no purgatório, nós rezamos pela igreja e nós rezamos pela conversão do mundo, aqueles dispersos pelo mundo inteiro. Colocamos essa oração no sacrifício de Jesus que Ele oferece ao Pai. É nesse momento, gente, que a Santa Missa é de grande valor. Precisamos pedir a graça da santidade. Como eu falei para vocês, sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não damos conta. E se não for pela graça de Deus, a gente não vai ser santo e muito menos salvo. Muito menos salvo. Então, a graça de Deus que nós estamos ali, vamos pedir mais a graça da salvação. Vamos pedir mais a graça da mudança de vida, para que nós possamos ser salvos. Jesus, uma vez para Santa Faustina, ele apareceu para ela e ele disse o seguinte: eu gosto quando as pessoas me pedem a graça da salvação,
e a graça da santidade. Porque eu vou conduzir essas pessoas da maneira que só eu sei. Somente eu sei. Por quê? Porque ao mesmo caminho que eu percorro para a salvação minha, não é o mesmo para você. Porque nós somos diferentes. Eu tenho uns defeitos, você tem outros. Eu tenho umas qualidades, você tem outra. Eu tenho umas dificuldades, você tem outra. Nós somos diferentes. Nós somos, cada um é um mundo diferente. Somente Deus sabe como que vai a pedagogia de Deus e como Ele vai conduzir a você. Então por isso que Ele falou, somente eu sei. É por isso que a gente fala na Santa Missa que nos conduz à salvação. O que é conduzir? Porque quando você conduz uma pessoa àquele caminho, é para não deixar a pessoa sair daquele caminho. Nós vamos, então, ele vai proteger a pessoa, e se caso ela sair, ela puxa de volta. E como é que puxa de volta no caminho espiritual? A graça da conversão, a graça do arrependimento.